Saúde a todo o povo de Deus, com a paz do Senhor. Saúde os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. A paz do Senhor para vocês. Estamos dando início a mais uma aula de discipulado com homilética. E agora a gente está na fase da ministração da palavra. Temos a palavra devocional, a qual a gente ministra. E depois a gente vai entrar na apostila. Então vamos ler, abrir a nossa Bíblia nesse livro aqui. Esse aqui é o quê? 22. Muito bem, seguindo-se a leitura. Como tivesse dessa criança pequena, porque seguindo-se a leitura. Glória a Deus. É o primeiro domingo da minha vida que eu passo longe de vocês. Eu estava com tanta saudade. Mas se eu não fosse descansar, eu queria ser que vocês fossem o meu inteiro. Precisava, era necessidade mesmo. Estava de um jeito que só Deus contém. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu Deus, obrigado por essa palavra. Use ela, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Por este dar. Glória a Deus. Então, você presta atenção. Amados, nós temos aqui esse texto que a gente vê que vai perder o nome. Bom, então pessoal, a gente leu esse texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, né? É uma passagem, bom, é uma passagem muito gloriosa da parte de Deus, porque, bem, Jesus estava pregando o Evangelho e ele procurou um barquinho para pregar, ele subiu no barquinho, ali, ficou ali pregando na beira do mar, né? Depois, provavelmente, ele, para se despedir da multidão, foi ali, falou para o seu discípulo: vocês agora sobem, entrem no mar e vão, porque eu vou ficar para me despedir da multidão. E ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Entrem no barco e vá para outra banda, para o outro lado. E os discípulos entraram. Os discípulos, eles eram obedientes a Deus, ou seja, a Jesus. Quando Jesus falava, eles atendiam de verdade. Irmãos, olha, uma das coisas que Deus quer, principal de nós, de todos nós, Deus só quer uma coisa de nós, mais nada, né? Claro que na sequência a gente vai procurar dar o máximo de nós, mas o que Deus quer mesmo de nós é a nossa obediência.
Você pode sacrificar, vai ser em vão, porque lá em 15:22 da primeira carta de Samuel, perdão, do primeiro livro do profeta Samuel, diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se você sacrificar, o que quer dizer isso aí? Você pode vir para a igreja, você pode dar dinheiro, pode dar oferta, você pode ajudar A, ajudar B, pode orar de cabeça para baixo, mas se você não obedecer a palavra, é perda de tempo. É perda de tempo. Pode estar dentro da igreja, irmão, vai morrer e vai para o inferno. Por quê? Porque não obedece a palavra. O principal é obedecer a palavra. A Bíblia diz que Jesus, né, ele sendo Deus, na forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz, e foi obediente até a morte. Então Jesus obedeceu até o final de sua vida, não voltou atrás. E assim devemos ser nós também. Nós devemos ter essa qualidade, devemos ter esse dom de obedecer. Precisamos obedecer. E entenda que Jesus nos deu o mapa, nos deu as diretrizes, nos deu as regras, nos deu as normas, está tudo aqui na Bíblia. De forma tal que o pastor está aqui como dirigente da igreja, né? Aquele que guia vocês para o céu, mas mesmo assim você tem que estar analisando na Bíblia, porque o pastor está dizendo que está de acordo. No caso, Jesus quer que nós vivamos ele para ser uma pessoa isso é verdade. Então o pastor está ali, ó, instruindo vocês, ensinando vocês, mas você tem que estar aqui, ó. Por quê? Tem pastor que é pastor, mas tem pastor que é louco, espírito de pastor, né? Então tem que estar vigilante, porque o Senhor disse assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra você começa a entender porque ele tem pessoas que estão em determinadas seitas por aí. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Então ele é a verdade. Se eu examinar a verdade, ninguém vai me enganar. Sabe a negócio? É que quanto mais você lê a palavra aí, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. É leitura da palavra e oração. Você começa a obedecer, irmão, você vira uma tocha viva, um poder de Deus na terra. É maravilhoso. Aí a pessoa vem falar com você, você começa a escutar a pessoa, deixa ela falar bem muito. Aí você vai ligando o que ela está falando com a palavra que você já conhece, você tem examinado na verdade de Deus. Você já sabe quem é a pessoa e o que a pessoa deseja, antes dela determinar. Você conhece a palavra do teu discernimento. Essa palavra ela é tão perfeita, ela é tão santa, ela é tão pura, ela é tão maravilhosa, ela é tão inefável, sem explicação. Não tenho palavra para me referir à palavra de Deus, que quando a gente se alimenta dela por completo, a gente se dedica a ela, irmão, a gente se torna uma pessoa que todos vão se admirar de nós. É lindo, é lindo, é lindo, irmão. É lindo. E outra coisa, quando você erra, a palavra está lá dizendo: você errou, aí você já reconhece, se arrepende, pede perdão. É a palavra que vai nos guiar, é a palavra que vai nos santificar. A própria Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra. O Senhor diz assim lá em João 17:17: Pai, Jesus orando ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Então procure, se você não sabe ler, procure ouvir mais, procure vir mais aí na igreja, coloque no rádio, ouça pregações. Se você sabe ler, procure ler a palavra, procure vir um estudo como esse, certo? Para você aprender mais, porque quanto mais você aprender, mais rico você vai ser. Porque para entrar na palavra de Deus, né? Prospere, sabe? Olha, se você aprender a palavra de Deus, se dedicar a ela, Deus não vai te deixar em nenhum lugar, por logo avisando. Você não vai ficar colado no banco nunca. Na medida que você vai crescendo na palavra de Deus, na medida que você vai obedecendo a palavra de Deus, a vontade do Senhor Jesus, tá? O que é que vai acontecer com você? Deus vai te pegar e te mover. Ele vai te levar por lugares que você jamais imaginou ser levado naquele lugar. Eu digo para você, tá? Eu só estou aqui. Já eu tinha alcançado, né, a obra missionária, algumas outras pessoas, pela misericórdia de Deus. Não fui muito longe, estou aqui pertinho, mas é uma obra
de Deus. Então, se eu fui até essa distância, foi Deus que me levou. Mas por que Ele me levou até lá? Porque eu procurei, conhecer aqui, né? Descobrir o que é que Deus quer de mim daqui. Então eu descobri que o que Ele quer de mim é a minha obediência e que eu ganhe almas para Ele e tenha amor por elas. Então é isso que eu faço. Então, igreja, obedeça. Os discípulos obedeceram ao mestre e entraram no barco. E o mestre ficou e eles foram e o barco foi, leva o barco. O mestre despediu. 4 horas, quase perto das 5 horas por ali, ele subiu o monte e foi orar, falar com o Pai em particular. É muito bom orar em particular, viu? Ei, Sil, na madrugada, se levante. Você tem que acostumar o seu corpo. Quando você se acostumar, todo dia, você sem querer, você vai se acordar pela madrugada, naquele horário. Você acostuma o seu corpo e não tem como evitar. Sem querer, você vai acordar naquela hora. Porque todo dia o seu corpo vai se adaptando. A princípio vai dar alguma dificuldade, mas você vai acostumando ele, vai chegar uma hora que ele vai se acordar sozinho. Quando você se acordar, os anjos vão vir se acordar. Já acontece o anjo. Os anjos já me acordaram, tá? Então, você vai orar. Ora ali pela madrugada, ora 1, 2 horas, porque ninguém te incomoda, tu pode amanhecer se tu quiser. Então, você vai orar ali, falar com Deus, né? Ter intimidade com Deus. É muito bom, irmão, orar em particular. Você conta seus segredos. E o bom é que Deus não é um pouquinho. Pode contar. Até os pensamentos mais indecentes, mais impuros que vem. Um monte de coisa ruim na nossa mente. Lembrança do passado, voltar de bem na carne. Tá? E se você não desviar o pensamento, os seus membros são despertados. Então é uma luta constante, é guerra. Eu estava pensando com a pessoa, eu estava dizendo, rapaz, é guerra constante, é guerra dentro da igreja, é guerra dentro de casa, é guerra com o vizinho, é guerra no trabalho, é guerra no ônibus, é guerra no caminho. Por onde a gente passa é guerra. E por onde a gente passa, eu vejo os demônios. Eu olho, eu observo. Como é que a gente vê os demônios? Pelas ações das pessoas. O demônio só faz o que é contrário a Deus. Então quando você vê alguém fazendo algo contrário a Deus, ali tem um demônio ali dentro atuando. E cabe a nós o quê? Orar. Então, é muito importante você orar. Jesus subiu, começou de 4 da tarde a orar. E diz a palavra que ele foi até 4 da madrugada orando. 12 horas de oração. Quem aqui já orou 12 horas? Eu nunca cheguei a esse ponto. Já orei 4, 3, 2. Orei uma boa parte já. Mas 12 horas. Então, isso demonstra que a gente precisa orar mais. Ter mais intimidade com Deus. Na medida que eu oro mais, porque a oração é assim, irmão. A oração é gente viável. Quando eu oro, eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Posso entrar nessa oração? Não? Na hora que eu quiser não, na oração eu posso. Eu entro lá, visito os compartimentos, eu vou em Israel, eu volto, vou na casa de A, vou na casa de B, eu faço o que eu quero na oração, mas eu e Jesus. E eu vou mostrando o que eu quero que Ele faça. E é isso que Ele quer, que eu peça a Ele que Ele faça. E aí eu começo a atuar. Eu oro, apresento a Ele tudo na mim. Depois eu vejo o resultado. Então, ore. O crente que não ora, ele morre, ele fica fraco, vulnerável ao pecado, ele cai facilmente, o diabo lança ele, entendeu? Então, ore. Se você não ora, sua alma está morrendo. Tá? Então, o segredo da nossa vitória está também na oração. O segredo da obediência à palavra de Deus. Jesus começou a orar, e diz a palavra que ele foi, os discípulos estavam em alto mar, e ali as ondas começaram a se levantar para tentar afundar o barco. E os discípulos ficaram atordoados, preocupados, porque o mestre não estava presente. Mas o mestre sabia o que ia acontecer e sabia o que estava acontecendo e estava intercedendo por eles lá na oração. Quando eles, eu acho que eles estavam perguntando onde é que está o mestre, o que é que aconteceu, porque o mestre não veio com a gente vai perecer. Vai, não, eu quero dizer uma coisa, vocês estão dentro de um barco. Sabia? Vocês foram ordenados a entrar dentro de um barco. Que barco é esse? A igreja do Senhor. Entraram tudo dentro do barco. A gente está tudo no mesmo barco. E eu tenho uma palavra boa para te dar nessa noite.
esse barco que você está, ele nunca vai afundar. Mas também o Deus da palavra é complicado para você, ele balança. Ele incomoda. E às vezes dá medo. Você já viu como era o barco? Eu estava estudando sobre o barco, sobre tempestade e barco, embarcação, e eu fiquei lá na internet e eu vi misericórdia, né? Eu tivesse aí, eu morria. Eu precisaria de um barco afundar, eu morria logo. Que a onda bate. Rapaz, aquela onda gigantesca, parece que o mundo vai se acabar, né? Parece que o mundo vai se acabar. E ele sobe, parece que ele vai pro céu. Quando a onda passa, ele faz isso assim, ó, desce de bico. Parece que ele vai. Antes ele parece que vai pro céu, agora parece que ele vai pro inferno, descendo, irmão. Depois ele faz de novo. E depois ele faz assim, ó. E não fica, pelo amor de Deus, eu morri. Eu não aguento aqui, não aguentava não. Não, meu, eu tô fora. Ou então eu me escondia lá embaixo do timão lá e não saía não pra um. Porque esse é da nova geração. Imagina aqueles que era só de madeira. Tempestade, é assustador, irmão. Então, o discípulo estava nessa situação. O discípulo, embora sendo bom pescador, tendo experiência, ele estava numa situação difícil, porque estava demais de onda. Era para derrubar mesmo. Só que chegou a hora que depois agora desce do monte, 4 horas da madrugada, 4 da vigília, aproximadamente 4 horas da madrugada, e o Senhor vai em busca do seu discípulo. Por quê? Estava amanhecendo, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo. Eita! Está amanhecendo, e agora vai se levantar da oração e vai descer o monte. Quando chega lá, o mar bravio. Não tinha nem um barco para levar ele. Aí você olha assim, tem um barco e o mar bravo. Aí você diz, cheio de poder. Quando você está em oração e cheio de poder, todos os problemas têm que se submeter a você. Todos os problemas têm que ficar abaixo de você. Os seus problemas têm um tapete para você pisar. Aí o que é que Jesus faz? O mar estava alto, ele estava cheio de poder, cheio de oração. Então o mar está alto, não tem nada não. Aí o Senhor vai lá e pisa em cima do mar. E sobe em cima do mar e sai baixando em cima do mar. Tá vendo? E sai andando em cima do mar e vai-se embora. Ó. E tem mais, ele não está usando o atributo dele, não. Ele está usando a obediência, a santidade, o poder que Deus dá para ele como homem. Ele estava usando os atributos de Deus, não. Porque se ele estivesse usando os atributos de Deus, lá quando ele chegar no barco, Pedro também anda sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, Pedro não é Deus, então quer dizer que Jesus não estava usando o atributo de Deus, estava usando uma dádiva livre, uma operação de maravilha que Deus estava utilizando dele. E a mesma coisa aconteceu com Pedro, pela fé. E aí já vai o Senhor, quando o Senhor chega, ele veio, tudo atordoado, em vez de achar que era observar direitinho, ele tem um fantasma. O fantasma é demônio. Então, nunca pense que o diabo está prevalecendo na sua vida. Ele não vai prevalecer na sua vida. Tá? Em meio às situações difíceis, lembre que Jesus está trabalhando ao seu favor. Então não diga, não é o diabo que está fazendo isso comigo, ou o diabo que é comigo. Não! Deixe Deus trabalhar, porque Deus trabalha de várias maneiras. A gente sabe como é que Deus trabalha. Sabes tu como Deus opera? Né? Então, devemos ter o quê? Paciência, tranquilidade, paz e esperar no Senhor. Porque nós somos filhos dele, com certeza ele vai vir com uma solução. Agora o problema é que a gente é meio apressado. A gente tem um negócio na hora. A gente quer agora. Quer pra ontem? Não pode ser assim. Até porque Deus não tem nada a ver com o nosso problema. O culpado do nosso problema somos nós mesmos. Quem arruma o problema é a gente. Deus não arruma problema pra gente, não. A gente é que procura. E o que a gente sofre hoje é consequência do que a gente fez ontem. Tá? A gente está pagando hoje. Então a gente deve o quê? Esperar só no Senhor. Já que Ele é misericordioso e compadece de nós, é o Deus das causas impossíveis. Tá? Então aí Ele vai entrar com providência. Agora você tem o quê? Ter paciência. Você tem que esperar. Porque Ele vai resolver. Agora no tempo dele, que arrumou o problema do gente, graças a Deus que Ele vai resolver. Sei? Então vamos esperar. Espera. Tem que esperar. E aí, ó, ele vai lá, se aproximando. Quando Pedro olha, o discípulo olha, aquele negócio claro, vindo assim, em cima das águas. Eita, agora ele está arrebentado. Agora, para acabar de arrebentar, vem um fantasma. É como se estivesse dizendo assim, já veio o diabo para acabar com a vida da gente agora. Não, era Jesus que estava
da situação, você diga, Senhor, fale comigo. Confirme que o Senhor está comigo. Senhor, console o meu coração. Tira a dúvida do meu coração, meu Deus. Conversa com Ele, tá? Irmão, fale com Deus, conversa. Diz quem quiser dizer que você é doido. Você não vai andar assim, Deus, não sei o que, assim, toda na rua, feito no banco. Mas você ali, ó, ligado no pensamento. Quando tiver longe de alguém, você conversa com ele mesmo, pode conversar, tá? Se eu quer dizer que tu é doido, aí tu diz por Jesus, eu sou doido. Diga pra ele, entendeu? Eu saio, daqui a pouco, eu saio 2 horas da manhã. Aí Jesus vai do meu lado. Aí eu peço para ele dirigir, né? Mais vezes ele vai do teu lado. Se eu estou direção, eu vou do lado aqui. Aí eu vou conversando com ele até a Seara. Aí vezes eu volto e choro dirigindo, né? Tão bom. E eu, Senhor, eu vou lá. Aí eu vou entregar vocês tudinho. Entrego isso, só que ele veio, viu que ela veio, viu como ele é boa nisso, viu como ele é bom nisso. Aí começa lá e começa. Senhor, e o terreno da Guabiraba? Olha lá em cima, tá cheio de perigo o terreno da Guabiraba. Olha o que eu peço todo dia. Já tem uns 500 pedidos lá de terreno para a Guabiraba lá. Que eu tenho pedido para essa igreja. Sem contar os seus irmãos, né? Bora. E aí, irmão? Já viu vantagem? Não, sou eu. E aí Pedro faz prova. Quando Pedro faz prova dele, o Senhor diz, tá bom, Pedro? Pedro diz, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá sobre as águas também, Pedro, o Senhor está andando. Aí ele disse, vem, Pedro. Aí Pedro desce do barco. Aí Pedro e ele mandou ir. E agora? Mas Pedro usou fé. Desceu do barco e, agora olhando para Jesus, desce, olhando para Jesus, vai ele, meio amedrontado, e a água fixa, e ele começa a pisar na água, e já vai olhando para Jesus, e o vento, e ele olhando para Jesus, e o vento, e ele olhando para Jesus, e o vento, aí o vento está muito forte, aí entrou ele, Jesus, afundou, porque tirou o olhar de Jesus, foi olhar para o vento. O que quer dizer isso aí? É quando você deixa de olhar, deixa de obedecer a palavra e começa a olhar para o que está dizendo, que
se você não estiver ligado no céu, vai entristecer também, porque tem gente que é assim, ó. Ele é fraco e enfraquece você também. Foi 12 espias para espiar lá a cidade. Voltaram 12. 10 cidades não, porque lá só tem gigante. Não é melhor a gente deixar para lá. Só 2. Esse não, a gente vai conseguir, porque o Senhor já acendeu. Veja bem, mas os 10 contaminou milhões de pessoas. Enquanto só 2 permaneceu firme. Aí o que aconteceu? Os outros morreram tudinho. E só 2 entrou na terra prometida. Tá vendo? Porque obedeceram a palavra, creram no Senhor e permaneceram fiéis. Então não se deixe levar por fraqueza de A, fraqueza de B, conversa de A ou conversa de B. Levanta a sua cabeça, se firme, porque Jesus é contigo. Tá bom? Amém? E Deus, Ele continua abençoando.